O Jardim do Éden. Um lugar descrito na Bíblia como paraíso terrestre, a morada de Adão e Eva. Mas quem eram realmente essas figuras tão importantes para a história da humanidade? Seriam eles meros símbolos, representações, ou pessoas reais? E o que podemos aprender com seus segredos? Neste vídeo, vamos explorar o que as Escrituras e as interpretações teológicas revelam sobre Adão e Eva e o mistério que cerca sua existência. A criação de Adão e Eva é um dos momentos mais extraordinários da narrativa bíblica, representando não apenas o início da humanidade, mas também o propósito divino para a vida humana. Esse relato, encontrado em Gênesis 1 e 2, revela um Deus pessoal e criativo, que moldou o homem e a mulher à sua própria imagem, dando-lhes uma posição especial em toda a criação. Adão foi criado primeiro, formado do pó da terra pelo próprio Deus. Este ato simboliza a ligação entre a humanidade e a criação. No entanto, Adão não era apenas um ser físico. Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida, fazendo dele uma criatura viva, dotada de alma, espírito e uma conexão única com o Criador. Esse sopro divino distingue a humanidade de todas as outras formas de vida, conferindo-nos a capacidade de raciocinar, amar e ter comunhão espiritual. Eva foi criada de uma maneira igualmente especial e significativa. Enquanto Adão foi formado do pó, Eva foi feita a partir de uma costela de Adão enquanto ele dormia. Esse ato destaca a igualdade e a complementaridade entre o homem e a mulher. Eva não foi criada da cabeça, para estar acima de Adão, nem dos pés, para estar abaixo dele, mas da costela, ao lado do coração, para ser sua companheira e parceira em todos os aspectos da vida. O propósito da criação de Adão e Eva era claro: eles foram colocados no Jardim do Éden para governar sobre a criação, cuidar da terra e viver em comunhão perfeita com Deus e um com o outro. Essa relação harmoniosa era o plano original de Deus, no qual a humanidade desempenharia um papel central como guardiã e administradora do mundo que ele criou. Além de seu papel prático, Adão e Eva também representam algo maior. Criados à imagem e semelhança de Deus, eles refletem atributos divinos como criatividade, moralidade, capacidade de amar e livre-arbítrio. Essa imagem divina é um lembrete de que a humanidade não é um acidente ou uma consequência do acaso, mas uma criação intencional de um Deus amoroso. A criação de Adão e Eva também aponta para o plano de Deus para a unidade e a comunidade. Ele declarou que não é bom que o homem esteja só e, portanto, criou Eva para estar ao lado de Adão. Isso reflete o valor das relações humanas e a importância de viver em parceria e harmonia, tanto no casamento quanto em outros aspectos da vida. Por fim, a criação de Adão e Eva nos ensina sobre o propósito de nossa existência: viver em comunhão com Deus, cuidar de sua criação e refletir sua glória em tudo o que fazemos. Embora o pecado tenha quebrado essa harmonia original, a criação de Adão e Eva nos lembra do desejo eterno de Deus de restaurar essa conexão e nos trazer de volta ao relacionamento pleno para o qual fomos criados. O Jardim do Éden não é apenas um local geográfico descrito na Bíblia, ele carrega um profundo significado espiritual e teológico que continua a ressoar até hoje. Representado como um paraíso terreno, o Éden simboliza a perfeita harmonia entre Deus, a humanidade e a criação. Nele, Adão e Eva tinham acesso ilimitado a tudo o que precisavam para viver de forma plena e sem sofrimento. No centro do Éden, duas árvores se destacam: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida simboliza a imortalidade, a plenitude e a conexão eterna com Deus. Ela representa o dom divino de viver em comunhão com o Criador, sem a presença do pecado ou da morte. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal carrega um significado desafiador. Ela não apenas delimita a obediência, mas também representa o livre-arbítrio concedido por Deus ao homem. O Éden também revela a intenção original de Deus para a humanidade: uma vida de paz, abundância e intimidade com Ele. Era um lugar onde o trabalho não era um fardo, mas um ato de cuidar e administrar a criação divina. Tudo estava em perfeita ordem e equilíbrio, até que a escolha de Adão e Eva trouxe desarmonia ao mundo. Além disso, o Jardim do Éden também é visto por muitos estudiosos como uma antecipação do céu, um estado de perfeição que será restaurado na Nova Jerusalém, conforme descrito no livro do Apocalipse. Assim, o Éden não é apenas uma história do passado, mas também um lembrete do futuro glorioso que aguarda aqueles que seguem o caminho de Deus. Por fim,
O Éden nos ensina sobre o propósito da humanidade e o impacto das escolhas. Ele é um chamado à reflexão sobre como podemos restaurar, em nossas próprias vidas, essa conexão perdida com Deus e com sua criação. O pecado original é um dos eventos mais significativos e enigmáticos da história bíblica, marcando um ponto de ruptura entre a humanidade e Deus. Ele ocorreu quando Adão e Eva, criados em perfeita harmonia com o Criador, desobedeceram à única ordem divina, não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que realmente aconteceu nesse momento? Tudo começa com a introdução da serpente, descrita como astuta e enganadora. Ela não apenas questiona a ordem de Deus, mas manipula Eva, plantando dúvidas e desejos. Certamente não morrerão, disse a serpente, insinuando que Deus estaria ocultando algo grandioso deles. Essa insinuação foi suficiente para despertar em Eva um anseio pelo conhecimento e pela autonomia, levando-a a tomar o fruto e compartilhar com Adão, que também cedeu. No instante em que comeram do fruto, algo profundo mudou. Seus olhos foram abertos, e eles perceberam que estavam nus, simbolizando uma nova consciência e vergonha antes inexistentes. Essa ação aparentemente simples teve implicações espirituais e cósmicas. Eles perderam a inocência e a proximidade com Deus, introduzindo o pecado no mundo e rompendo a harmonia do Éden. O pecado original não foi apenas um ato de desobediência, mas também uma rejeição da confiança em Deus. Adão e Eva, ao escolherem seguir seu próprio caminho, afirmaram sua independência em detrimento da vontade divina. Essa escolha teve consequências devastadoras, incluindo a expulsão do jardim do Éden, o início do sofrimento humano e a separação da humanidade de Deus. Além disso, esse evento explica por que o mundo está marcado pela dor, morte e luta. A Bíblia descreve que, através de Adão, o pecado entrou no mundo e afetou toda a criação. Mas, ao mesmo tempo, o pecado original trouxe a promessa de redenção. Em Gênesis 3, Deus profetiza a vinda de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, uma promessa cumprida em Jesus Cristo. O pecado original é também uma lição sobre o poder das escolhas e as consequências de nossas ações. Ele nos lembra da necessidade de reconhecer nossa dependência de Deus, aceitar a responsabilidade por nossos erros e buscar a restauração oferecida por Ele. Mais do que uma história de queda, é um chamado à redenção, à reconciliação com o Criador e ao entendimento de que, mesmo diante do erro, Deus oferece graça e esperança. Adão e Eva são figuras centrais na narrativa da criação, mas quem eram eles realmente? Além de serem os primeiros seres humanos criados por Deus, sua história está carregada de simbolismos e profundos significados espirituais. Para entendê-los plenamente, precisamos olhar além do relato literal e explorar o que eles representam na teologia, na humanidade e na relação com Deus. Adão, cujo nome em hebraico significa homem ou terra, foi moldado diretamente por Deus a partir do pó do chão. Isso simboliza a conexão intrínseca entre a humanidade e a criação. Deus soprou em Adão o fôlego de vida, diferenciando-o de todas as outras criaturas, marcando-o como um ser espiritual e consciente. Eva, por sua vez, foi criada da costela de Adão, não para ser inferior, mas para estar ao seu lado como igual, refletindo a ideia de parceria e complementaridade no relacionamento humano. No entanto, Adão e Eva não são apenas indivíduos históricos, eles representam toda a humanidade. Adão é frequentemente visto como o pai de todos os seres humanos, enquanto Eva é chamada de mãe de todos os viventes. Em suas ações, podemos enxergar os traços universais da condição humana, o desejo por liberdade, a luta contra a tentação, a vulnerabilidade às dúvidas e o impacto das escolhas. Teólogos também apontam que Adão e Eva personificam a tensão entre o divino e o humano. Criados à imagem de Deus, eles possuíam características como racionalidade, criatividade e moralidade. Contudo, sua queda demonstra como a busca pela autonomia pode levar à separação de Deus. Eles são um espelho de nós mesmos, criados para viver em comunhão com o Criador, mas muitas vezes inclinados a seguir nossos próprios caminhos. Adão e Eva também representam o início de um plano maior. Embora sua desobediência tenha introduzido o pecado no mundo, ela também pavimentou o caminho para a redenção. Através deles, vemos a necessidade de um Salvador, alguém que pudesse restaurar a relação entre Deus e a humanidade.
Isso é cumprido em Jesus Cristo, frequentemente chamado de o último Adão, que veio para corrigir o que o primeiro Adão quebrou. Por fim, quem eram Adão e Eva realmente? Eles eram mais do que os primeiros seres humanos, eles são símbolos do que significa ser humano. Sua história nos ensina sobre nossas origens, nossa natureza e nosso propósito. Eles nos lembram da grandeza para a qual fomos criados e das consequências de nossas escolhas, mas também apontam para a graça e a redenção que nos aguardam quando buscamos a reconciliação com Deus. Os segredos do Jardim do Éden ainda ecoam até hoje. Eles nos lembram de quem somos, de onde viemos e do propósito para o qual fomos criados. Adão e Eva não são apenas figuras de um passado distante, sua história é a nossa história. E você, o que pensa sobre Adão e Eva? Acredita que eram pessoas reais ou símbolos de algo maior? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas ideias. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais reflexões como esta.